Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos iniciar o estudo dos conjuntos. A noção de conjunto é simples e fundamental para a matemática, pois a partir dela desenvolvemos uma linguagem que serve para expressar todos os conceitos matemáticos. Tá? Então vocês vão ver que nessa aula sobre conjuntos, nós vamos aprender uma linguagem matemática que vocês vão utilizar em todo o ensino médio. Tá? Então, noção de conjunto. Então, um conjunto é uma coleção ou uma lista de objetos ou símbolos. Por exemplo, o conjunto dos países da América do Sul. B, o conjunto dos números pares maiores do que 40. C, o conjunto das vogais do nosso alfabeto. O D, o conjunto dos números primos. O E, o conjunto dos quadriláteros, né? E assim por diante. O nome do conjunto é representado por letras maiúsculas e seus objetos ou símbolos são separados por vírgulas e colocados entre chaves. Então aqui já começa, a linguagem, utilizada. Nós vamos representar cada conjunto por letra maiúscula e os objetos ou símbolos, do conjunto eles são separados por vírgula, tá? E colocados sempre entre chaves. A chave vai indicar que é um conjunto. Os objetos ou símbolos que formam a coleção do conjunto são chamados de elementos do conjunto e são representados por letras minúsculas ou por símbolos próprios. Quando eu estou trabalhando com algumas figuras dentro do conjunto. Por exemplo, o conjunto dos números pares maiores que 40. Então, eu vou denominar esse conjunto de conjunto A, a letra maiúscula, e colocar os pares maiores que 40 dentro de chaves aqui, ó. Tá? E os elementos aqui, ó, separados por vírgula. Então, o primeiro número par maior que 40 é o 42, depois vem 44, 46 e assim por diante. Veja que eu coloquei reticências porque existem infinitos números pares. Então, esse aqui é um conjunto infinito. B, o conjunto das vogais de nosso alfabeto. Então, eu vou chamar o conjunto das vogais de conjunto B. Aí vou colocar entre chaves aqui as vogais, são 5 vogais, ó, separadas por vírgula. Tá? Então veja letras minúsculas aqui. Tá? Veja que eu consigo contar quantos tem. Então isso aqui é um conjunto finito. Lá eu não consigo contar. C, ó, conjunto dos números primos. Ó. Então estou chamando de conjunto C. Tá? Então os números primos, 2, 3, 5, 7, assim por diante. Ó. É um conjunto infinito. Os elementos separados por vírgula e entre chaves. A reticência indica que é infinito. O D aqui, ó. O D eu estou colocando símbolos aqui, ó. É o conjunto formado por esses símbolos aqui, por essas figuras, ó. O triângulo, esse quadrado, paralelogramo e essa estrela. Tá? São 4 elementos. E o conjunto dos números naturais. Então aqui importante aqui chamar a atenção, ó, nós vamos aproveitar, conjuntos naturais ele tem um símbolo especial, que é um N maiúsculo aqui, ó. Tá? Às vezes esse outro tracinho é colocado aqui na frente, aqui, ó. Então quem são os números naturais? Ó? É formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ó. É um conjunto infinito. Então não vamos esquecer, conjuntos naturais são esses elementos aqui, formados por esses elementos. Então nós vamos seguidamente nos referir a conjuntos naturais, então tem que lembrar que é esse conjunto aqui. E um outro conjunto importante que a gente vai trabalhar seguidamente agora é o conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros ele também tem um símbolo especial, que é esse Z aqui. Ó. São todos inteiros positivos, negativos e o zero. E ele é infinito aqui para a direita, vai para mais infinito aqui e aqui vai lá para menos infinito. Então esses são os números inteiros. É um conjunto infinito também. Barbadinha. A relação de pertinência é a relação existente entre um elemento e um conjunto. Quando queremos indicar que um elemento pertence a um conjunto, nós estamos trabalhando com a relação de pertinência daí. Daí nós usamos o símbolo E, ó. Este E aqui é curvado assim, ó. E quando queremos indicar que um elemento não pertence ao conjunto, usamos o mesmo símbolo E, mas com um tracinho aqui, ó, cortado. Então esse E significa que eu estou relacionando o elemento com o conjunto, dizendo que o elemento pertence ao conjunto.
E com esse ezinho cortado, eu estou relacionando também um elemento com o conjunto, mas estou dizendo que o elemento não pertence ao conjunto. Por exemplo, ó, o elemento x pertence a B, ó, x pertence a B. Né? Ou eu digo, o elemento x pertence ao conjunto B. O item B, ó, tá? Leio 3 não pertence a A, ó, 3 não pertence a A. Ou o elemento 3 não pertence ao conjunto A. Barbadinha. Tá? Determinação de um conjunto. Tá? Bom, um conjunto, tá? A gente pode determiná-lo de 3 formas, basicamente. Então, nós dizemos que um conjunto está determinado quando A. Escrevemos todos os seus elementos. Nesse caso, dizemos que o conjunto está determinado por extensão. Tá? Por exemplo, ó, tá? Veja que eu tenho aqui os números pares maiores que 40. Então, eu estou escrevendo os elementos. Tá? Veja, eu não consigo escrever todos, por isso tem as reticências. Tá? Mas eu estou enxergando os elementos. Tá? B, ó, tá? Eu tenho aqui o conjunto das vogais. Ó, tá? E eu escrevi os próprios elementos aqui, eu estou enxergando os elementos. Então, isso é por extensão. Tá? O C, ó, dos números primos. Ó, eu escrevi os números primos dentro da chave, dentro do conjunto. Tá? Então, isso é por extensão. E o D aqui, ó, eu coloquei aqueles símbolos, tá? Conjunto formado por essas figuras geométricas aqui. Barbadinha. Tá? Letra B. Os seus elementos ficam conhecidos através de uma propriedade comum a todos eles e somente a eles. Nesse caso, dizemos que o conjunto está determinado por compreensão. Então, nesse caso, a gente não escreve os elementos. A gente vai escrever uma propriedade que é comum aos elementos desse conjunto, tá? De tal maneira que a gente consiga identificar quem são os elementos. Então, por exemplo, A, ó, tá? Como é que eu leio isso aqui? Ó? Lê-se A é o conjunto dos elementos X, ó. A é igual ao conjunto, ó, porque chave, ó, a primeira coisa que eu estou vendo é a chave. Então, é conjunto, é o conjunto, e o X aqui é um elemento, ó, de elemento X. Tá? Esse X está representando todos os elementos. Tá? Então, é o conjunto dos elementos, né, que eu estou chamando de X, tal que, esse tracinho aqui, ó, eu leio como tal que, X é número par, ó, e X é maior que 40. Tá? Em vez de que aqui eu escrevi, né, A é o conjunto dos elementos X, tal que X é o número par e X é maior que 40. Tá? Então, tudo isso aqui em símbolo matemático é somente isso aqui, ó, barbadinha. Tá? Então, observação aqui, para reforçar, o símbolo, esse tracinho aqui, significa tal que. B. Conjunto B, como é que eu leio? Ó? B é o conjunto dos elementos X, tal que X é número primo. Barbadinha. Tá? E a outra maneira de determinar um conjunto é escrevermos seus elementos dentro de uma curva fechada, chamada diagrama de Venn. Tá? Então, eu tenho uma curva fechada, pode ser uma elipse, um círculo qualquer, né? Por exemplo, ó, conjunto A. Então, eu vou colocar um círculo aqui e colocar os elementos ali dentro. Tá? Isso aqui é chamado, então, de diagrama de Venn. A maneira de determinar um conjunto. Ó. B aqui, ó. Isso aqui é o conjunto das cores da bandeira do Brasil. Ó. Verde, amarelo, azul e branco. Tá? Então, colocados dentro, né, dessa curva fechada. Então, através do diagrama de Venn. Barbadinha. Então, eu posso determinar um conjunto por extensão, onde eu escrevo os elementos, por compreensão, onde eu coloco a propriedade relativa a todos os elementos, ou através do diagrama de Venn. Barbadinha. Igualdade entre conjuntos. Dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Por exemplo, os conjuntos A igual, né, formados pelos elementos 4, 4, 4, 7, 8, 8, 10, 17, 17, 17, e B igual a 4, 7, 8, 10, 17. São iguais, o A é igual a B, pois possuem os mesmos elementos. Eu estou aproveitando esse exemplo aqui, para dizer para vocês que a gente não repete elementos iguais dentro do conjunto, porque 4, 4, 4 é o elemento 4, por isso que aqui, ele aparece uma vez só. Então, escrever 4, 4, 4, somente 4 é a mesma coisa. Tá? Aqui o elemento 7,
O 8 aparece duas vezes, tá? Mas a gente escreve uma vez só. O 10 está lá, ó, e o 17. Tá? Então, esses dois conjuntos são iguais. Tá? Então, vemos nesse exemplo que cada elemento de um conjunto deve ser escrito somente uma vez. Tá? A gente não repete elementos. Se os conjuntos A e B não são iguais, escrevemos que A é diferente de B. Tá? Quer dizer, se os dois conjuntos tiverem um elemento, pelo menos, né, diferente que não está no outro, então os conjuntos já são diferentes. Tá? Para serem iguais, todos os elementos que pertencem a um têm que pertencer ao outro também. Barbadinha. 4. Conjuntos universo, unitário e vazio. Tá? Então aqui a gente vai aproveitar, vamos identificar o que é um conjunto universo, o que é um conjunto unitário, o que é um conjunto vazio. Tá? Nós chamamos de conjunto universo o conjunto que contém todos os elementos com os quais se está trabalhando num determinado assunto. O símbolo do conjunto universo é U, tá? Esse U maiúsculo. Tá? Então, o conjunto universo é o conjunto, tá, em que, por exemplo, estou resolvendo um problema. Então, eu tenho que definir no início, né, dentro de que conjunto universo eu vou ter a solução. A minha solução é válida para que conjunto, né, de números. Né? Às vezes existem problemas que número negativo não serve. Né? Por exemplo, eu quero determinar a quantidade de pessoas, né, numa sala de aula, não existe quantidade de pessoas negativa. Então, no meu conjunto universo, onde vai estar a solução, eu não posso usar, né, o número negativo. Né? Então, tem que ter cuidado, isso aí. Né? Então, exemplo, ó, queremos determinar o conjunto solução ou as raízes da equação x ao quadrado menos 49 igual a zero. Tá? Então, ó, se o conjunto universo for o conjunto dos reais, né, conjunto dos reais é um R assim, ó, tá? U igual a R, daí é o conjunto formado pelos números inteiros, negativos, positivos, zero, frações, raízes e assim por diante. O conjunto de solução terá duas raízes, ou dois elementos. Né? O conjunto de solução a gente representa por um S, né? Então o conjunto de solução é formado pelo menos 7 e o 7. Tá? Por que eles são solução? Se eu colocar o 7 aqui, ó, 7 ao quadrado é 49, menos 49 dá zero. E se eu colocar o menos 7 entre parênteses ao quadrado dá mais 49. E mais 49 menos 49 é zero. Então os dois elementos, esse aqui, são soluções. Tá? E dentro dos reais, né, todos os números servem. Então, dentro do conjunto universo, desse conjunto universo que são os reais, o conjunto de solução é o menos 7 e o 7. A barbadinha. Agora, se o conjunto universo for o conjunto dos naturais, U igual a N, lembra, né? Conjuntos naturais que eu falei ali que a gente vai usar seguidamente. Né? Veja que o conjunto dos naturais é formado pelo 0, 1, 2, 3 e assim por diante. O conjunto de solução terá somente uma raiz, ou somente um elemento, que é o 7. Ó, tá? Porque dentro desse conjunto dos naturais não existe o menos 7. Tá? E eu estou trabalhando dentro dos naturais, então é só o 7. Então, neste caso, temos um conjunto chamado conjunto unitário, pois possui apenas um elemento. Então, aqui a gente já tem a ideia do que é um conjunto unitário, né? É um conjunto que tem apenas um elemento. Tá? Agora, se o conjunto universo for o conjunto dos números pares, né? Conjunto universo igual ao conjunto dos números pares, tá? O conjunto de solução não terá elementos, né? Porque a gente viu que os elementos que tornam verdadeira a solução, né, é o 7 e o menos 7, mas o 7 e o menos 7 não são pares. Né? E se eu estiver trabalhando dentro do conjunto dos pares, o 7 e o menos 7 não estão ali dentro. Então, nesse caso, nós temos um conjunto chamado conjunto vazio. Uhum. Então, essa é a ideia de conjunto vazio, é um conjunto que não tem elemento dentro. Então, se eu escrever na forma de chave, eu não posso colocar elemento ali dentro, tem que ficar em branco. Ou eu posso representar o conjunto vazio por esse zero cortado, ou assim, barbadinha. Observação, ó. X e X entre chave aqui não são a mesma coisa. Isto é, não podemos escrever que x é igual
a x. Porque se o x está dentro de chave, eu estou falando em conjunto x, formado pelo elemento x. E x sozinho assim é um elemento. Então eu não posso dizer que x é igual a um conjunto. O elemento x é igual ao conjunto. Isso não pode. Tá? O correto é escrever que x pertence ao conjunto formado pelo elemento x. Veja que esse conjunto é unitário. Tá? Então, eu nunca posso igualar um elemento com um conjunto. Eu só posso igualar elemento com elemento ou conjunto com conjunto. 2. Para indicar que um conjunto é vazio, escrevemos um do símbolo, né? A chave aqui com nada dentro ou esse zero cortado, como eu falei ali em cima. Nunca, né, colocar esse símbolo do zero cortado dentro da chave para indicar que é vazio, pois nesse caso nós temos um conjunto unitário, pois esse símbolo aqui pertence a esse conjunto, tá? E quem está dentro do conjunto é esse símbolo aqui. Então, esse aqui é um conjunto que não é vazio. Então, tem que ter cuidado nisso aí. 3. Um conjunto é finito quando é possível contar seus elementos, ou seja, quando é possível dizer quantos elementos o conjunto tem. Exemplo, né, o conjunto das letras do nosso alfabeto possui 26 elementos, logo é um conjunto finito. Barbadinha. 4. Um conjunto é infinito quando não é possível contar todos os seus elementos. Exemplo, o conjunto dos números inteiros. Ó. Eu não consigo contar quantos tem, eles têm infinitos. Tá? As reticências aqui indicam que o conjunto é infinito, que é infinito para a direita e infinito para a esquerda. Barbadinha. Tá? Então, as reticências podem aparecer quando um conjunto é finito. Por exemplo, se quisermos escrever o conjunto dos números naturais compreendidos entre 1 e 1000, né, na forma de extensão, né, escrevendo os elementos, né, a gente não vai escrever todos eles assim, a gente vai indicar assim, ó. Daí eu quero compreendido entre 1 e 1000. Então, entre 1 e 1000, o primeiro é o 2, ó, e o último é o 999. Então, eu vou começar pelo 2, então eu vou escrever os primeiros elementos aqui, alguns, ó, 2, 3, 4, 5, 6, daí vou colocar reticências, e aí vou escrever alguns últimos aqui, ó, 996, 997, 998, 999. Então, essas reticências aqui no meio não indica que são infinitos, tá? É que eu não vou escrever todos eles. As reticências no início e no fim é que indicam que é infinito. Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe seu comentário e divulga para os colegas, né, as nossas aulas. Barbadinha. Na próxima aula, nós vamos resolver exercícios relativos a essa nossa primeira aula.